Então o Francisco, ele é o sétimo. Quando ele morrer, o próximo que vier, que vai ser o oitavo rei, né? O Papa que vai assumir, né, depois do conclave, será o oitavo Papa e o último Papa antes do fim de todas as... Dentro da Europa, eles já começaram a se dividir na questão ideológica. Você já tem países buscando uma visão mais conservadora, né? E o Papa Francisco é o sétimo. Meus irmãos, com a morte do Papa, muitas teorias têm vindo à tona. O pastor Lamartine Pozella faz forte revelação sobre o que ele pensa sobre tudo isso, sobre o oitavo Papa, sobre aquilo que está acontecendo e sobre as profecias de Malaquias. Fique à vontade para deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Sobre a profecia de São Malaquias e também a interpretação de Apocalipse capítulo 17, que é uma interpretação que muitos acreditam que agora o Papa que vai assumir, né, depois do conclave, será o oitavo Papa e o último Papa antes do fim de todas as coisas. Quem foi São Malaquias? Foi um monge, tá? Um monge irlandês. E ele foi ordenado aos 25 anos e depois se tornando bispo de Connor e depois se tornou arcebispo de Armagh. Este homem, ele era um homem, um santo, uma pessoa que estava orando e buscando uma reforma dentro da Igreja Católica, e ele então teria tido uma revelação em que Deus mostraria para ele a história de todos os papas, desde que escreveu essa profecia, que na verdade foi no ano de 1139, né? Portanto no século XII, e ele escreve a respeito de 113 papas que viriam depois do seu tempo. E o último desses papas, o 113º Papa, seria um Papa chamado de Petrus Romanus. E este Papa seria o Papa que iria ver o final de todas as coisas, tá? Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho essa lista inteira de todos os Papas, mas eu quero explicar como a profecia ela foi escrita. Ela foi escrita onde cada um dos papas tinha um pequeno verso escrito em latim, né, explicando como seria esse papa. Então, por exemplo, o 101º, ele escreve dizendo Crux de Cruce, ou Cruz da Cruz, fala do Pio IX. O 102º é Luz do Céu, é o Leão XIII. O 103º, Fogo Ardente, o Pio X. O 104º, Religião Devastada, o Bento XV. Depois o 105, Fé Intrépida, Pio XI. O 106, Pastor Angélico, Pio XII. O 107 seria Pastor e Navegante, o João XIII. O 108 seria Flor das Flores, seria o Paulo VI, Papa Paulo VI. O 109 seria da Meia-Lua, o João Paulo I, aquele que morreu de maneira, né, que ninguém sabe exatamente como morreu, no ano de 78, ele foi Papa só por 33 dias. O 110 é do Sofrimento do Sol, seria o Papa João Paulo II. O 111 seria a Glória da Oliveira, que seria o Bento XVI, aquele que renunciou. E o 112º, o 112, é o Papa Francisco, este que morreu agora, morreu nesta madrugada. E ele é aquele que governaria durante extrema perseguição da Santa Igreja Romana. Agora, o 113 seria, olha que interessante que eles falam, seria o Petrus Romanus, e que ele apacentará as ovelhas em muitas tribulações. E passadas estas, será destruída a cidade das 7 colinas. E o tremendo juiz julgará o seu povo, e aí virá o fim. Então, segundo São Malaquias, o 113, né, o 113º Papa,
que seria o Papa que sucederá o Papa Francisco, será o Petrus Romanus, que vai apacentar as ovelhas em meio a muitas tribulações. Alguns chegam a afirmar que é a grande tribulação, né? E que quando passadas estas, seria destruída a cidade das 7 colinas. Todo mundo sabe, se você der um Google e perguntar qual é a cidade das 7 colinas, você verificará que o próprio Google vai dizer que é Roma, que tem de fato 7 montes, 7 colinas, né? E aí diz que o tremendo juiz, que é o Senhor, né, julgará o povo e aí virá o fim. Bom, gente, essa é a profecia de São Malaquias, do 12º século, mais precisamente do ano 1139. Agora, além disso, vem uma outra interpretação que é dada por alguns para poder afirmar que, de fato, o Papa Francisco é o penúltimo Papa e o último que virá, esse que se sucederá ao Papa Francisco, será um Papa que vai viver, né, a grande tribulação e depois vai vir o fim. As pessoas que interpretam desta maneira usam o texto de Apocalipse 17, versos 9 a 11, que diz assim: aqui está o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, está falando do dragão, né? Do dragão que se levantará com 7 cabeças, e diz que as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. A mulher aqui é a Babilônia, né? Uma meretriz. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Este texto de Apocalipse 17 tem em comum com a profecia de Malaquias que a cidade das 7 colinas ou dos 7 montes vai ser destruída. E que esse texto ainda diz mais, né? São Malaquias daria 113 reis, né? O último rei seria o 113º. Agora, a profecia de Apocalipse fala de 8 reis. Ou seja, segundo alguns intérpretes, gente, e essa é uma interpretação interessante, porque os que afirmam que de fato o próximo Papa será o último, eles dizem que desde que o Vaticano passou a existir, e ele foi criado em 1929, 7 papas governaram, tá? E eu vou falar para vocês quais são. O primeiro é Pio XI, o segundo é Pio XII, depois vem o João XIII, depois vem o Papa Paulo VI, depois vem o João Paulo I, né? Aquele que morreu 33 dias depois de assumir, né, o seu papado, né? E isso aconteceu no ano de 78, e segundo estes intérpretes, esses 5 reis seriam aqueles que já passaram. O 6º rei, segundo eles, é o Papa João Paulo II, que foi um Papa muito amado, né, por todo mundo. Segundo eles, é o Papa que existe. Aí diz, o outro ainda não veio, e quando vier, durará pouco. Então, para eles, este Papa que durará pouco é o Bento XVI. E, de fato, o Papa Bento XVI, ele acabou renunciando por uma série de questões, né, que não vale a pena a gente citar aqui, mas ele renunciou e não foi como os demais papas que normalmente dirigem a igreja, né, governam a igreja até morrerem. Ele abriu mão e passou o seu papado para o Papa Francisco, né? Então, o João Paulo II, então, seria aquele Papa que existe. O outro que virá e que deve durar pouco seria o Bento XVI. E ele seria o 7º, dentro dessa lista, seria o 7º. E o Papa Francisco seria o 8º. Mas como ele renunciou, eles dizem que isso não conta.
Então, dentro desta visão, desta profecia, o Papa Francisco seria o verdadeiro 7º Papa. E o 8º Papa seria o Petrus Romanus, né? De acordo com a profecia, o último Papa que vai governar dentro de um período de grande tribulação e que no final dessa tribulação a cidade das 7 colinas ou dos 7 montes será destruída. Isso é o que dizia São Malaquias, a profecia de São Malaquias, lá do século XII, e o que diz, na interpretação de alguns, Apocalipse 17. Olha o que o texto diz em Apocalipse 17, versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, vermelha, repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. E depois os versos 9 a 11 dizem que aqui tem o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Ou seja, a mulher, esse sistema falso religioso, de uma meretriz, né? Na Bíblia, a religião falsa é comparada com uma prostituta. Na verdade, ele diz que esta mulher, né, que esta besta, que tem 7 cabeças, são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar vai durar pouco. E a besta, ou seja, o anticristo, que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Então, estes que afirmam isso, afirmam que o 8º Papa seria o próprio anticristo, a própria besta. Agora, aqui eu quero começar a fazer algumas ponderações aqui para vocês. Existe um furo aqui nessa interpretação, gente, porque nessa interpretação, eles dizem que o rei que já existe é o João Paulo II. O João Paulo II já morreu, então ele não pode existir. Então essa profecia já tem um furo aqui. A verdade, gente, que todos esses 7 reis e o 8º rei, nós temos que tomar como base a ótica do apóstolo João, que fez a profecia de Apocalipse. Tá? Então quem são os reis que já passaram, os reinos que já passaram na ótica do apóstolo João, que vivia lá no 1º século depois de Cristo? Bom, eu queria dizer para vocês que 5 foram os reinos que perseguiram a nação de Israel de uma maneira muito contumaz. Primeiro foi o Egito, o segundo foram os assírios, o terceiro foi a Babilônia, o quarto foi os medo-persas, e o 5 foi a Grécia, e o 5º foi a Grécia. Então os 5 reinos, ou as 5 cabeças que já passaram, está falando desses 5 impérios que perseguiram o povo de Deus: Egito, Assíria, Babilônia, medo-persas e Grécia. Então 5 já passaram. Quem é o 6º reino na história bíblica do povo de Israel que perseguiu o povo de Israel e que existia na época de João? Porque lembrem-se, os 5 já passaram, o 6º existe. Qual era o império que existia no período que João fez a profecia? Os romanos. Então, o 6º império, meus queridos, é o Império Romano. A partir de então, nós vamos dar um salto no futuro. Por quê? Porque quando João escreveu o Apocalipse, ele estava vivendo debaixo do Império Romano. Então, na minha opinião, os 5 que passaram são esses 5, o 6º é o Império Romano. O 7º que virá é a Europa. É a Europa como nós vemos hoje, a comunidade europeia. E segundo o texto de Apocalipse, deve durar pouco tempo, né? Ele já existe, mas o 7º que virá deve durar pouco tempo. Aqui eu quero afirmar para vocês com muita convicção de que, na verdade, o 7º reino é o reino
da comunidade europeia, que já está sofrendo abalos. Você percebe claramente que a economia está sendo abalada, está sendo questionada por outros impérios, como pela Rússia, né? Que está se levantando contra a OTAN, contra a comunidade europeia, a China e outros impérios que podem fazer com que haja um desfacelamento. Até dentro da Europa eles já começaram a se dividir na questão ideológica. Você já tem países buscando uma visão mais conservadora, né? E o Papa Francisco é o sétimo. E na visão deles, o oitavo Papa é o Petrus Romanus. Então, isso significa que ele é um Papa que virá de Roma. Ora, se a profecia de Malaquias, São Malaquias, tem alguma coisa a ver, o oitavo Papa, este que vai vir do conclave, eles vão começar agora a se reunir, vão se fechar lá no Vaticano, até o momento que eles decidam, e no momento em que eles decidirem, sai aquela fumacinha branca. Dizemos, habemos Papa, né? Ou seja, temos um Papa. O texto fala que o oitavo rei é a besta, né? Veja, são 7 reis, dos quais 5 caíram, né? Esses 5 vai até o João Paulo I, um existe, segundo eles é o João Paulo II, e o outro não chegou, e quando chegar vai durar pouco. Aí seria o Ratzinger, né? O Papa Bento XVI. E o sétimo seria o Papa Francisco, e o oitavo rei, que procede do sétimo, é a besta. E a besta que era e não é, também é ele o oitavo rei. E procede do 7 e caminha para a destruição, ou seja, ele seria destruído, e juntamente com ele, na visão destes que pensam assim, o oitavo Papa seria o anticristo e destruiria no final, o próprio Senhor destruirá, segundo eles, a cidade de Roma, que é a cidade das 7 colinas e dos 7 montes. Mas eu sinceramente não consigo entender desta maneira, tá? Eu não consigo entender dessa maneira porque tem alguns furos nesse entendimento. Primeiro, o Papa, segundo eles, o Papa João Paulo II, que é aquele que está presente, ele já morreu, então ele não poderia estar presente, não é? E, na minha opinião, estes reinos são os reinos que atacaram Israel. Agora, Roma, de fato, é a cidade das 7 colinas, ou dos 7 montes. Na minha opinião, estes reinos, os 7 reinos, são quais? Primeiro, Egito, depois Assíria, depois Babilônia, depois Medo-Persas, depois gregos, os 5 que tinham passado na época de João. O 6º era o que estava presente no período de João, que eram os romanos. O 7º, na minha opinião, é a Europa, a comunidade europeia, essa que vai durar pouco, né? E o 8º, então, será o período do anticristo, que na minha opinião vai suceder à comunidade europeia, que vai, antes do anticristo levantar, vai se desfacelar. Meus irmãos, vamos estar deixando aqui abaixo, no link da descrição, a live completa do pastor Lamartine Pozella. Deus abençoe sua vida. Fica à vontade para comentar nesse vídeo e compartilhar. Abraço a todos e até o próximo vídeo.